Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Bethesda Cast. Bethesda Cast é mais um esforço nosso de chegar até onde você está através de um espaço de conversa, uma roda de conversa, e nós vamos prover essa roda de conversa, sempre trazendo interlocução, trazendo um diálogo com pessoas interessantes que podem enriquecer a nossa vida, trazer inspiração para a nossa alma e provocar um alargamento das nossas ideias, das nossas imaginações. Então seja bem-vindo ao Bethesda Cast. Seja bem-vindo a esse momento em que eu estou aqui com a professora, doutora, pastora Silvia Jerusa, psicóloga Silvia Jerusa, e estou aqui também com a pastora Fátima Nascimento. E eu vou pedir então à doutora Silvia Jerusa que apresente o nosso convidado hoje no Bethesda Cast. É um prazer muito grande. Olá, minha gente. É um prazer muito grande apresentar o pastor Brian, doutor, vai ser pós-doutor. Eu vou ler aqui a biografia dele, que não é mole, não. Não é mole. Brian Gordon Lutalo Kibuka. Pronuncia Kibuka ou Kibuuka? Kibuka, um só. Kibuka. O pastor Brian é pastor batista e membro da Segunda Igreja Batista de Feira de Santana, na Bahia. Professor de História Antiga e Medieval do programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Estadual, né? Universidade Estadual de Feira de Santana. Do programa de pós-graduação em História da Universidade Estadual de Feira de Santana. Doutor em História Social na Universidade Federal Fluminense, terminou agora, em 2021, e ele atua num campo que me interessa muito, da análise do discurso religioso e de gênero na antiguidade. E a gente trouxe o pastor Dr. Brian. Dr. Brian, é muito importante a gente dizer Dr. Brian, porque só quem fez doutorado sabe o sofrimento. Muito sofrimento. Então a gente precisa, eu vou te chamar de doutor, tá bom? É uma maratona. Ah, meu Deus, vai ser uma maratona terminar um doutorado. Né? Então, olha, minha gente, eu vou chamar ele de doutor, tá, Ricardo? Porque a gente quer ser chamado de doutor pelo menos 3 meses. Pronto. Mas apesar desses títulos todos, ele é um homem. Ele acabou. Depois você fala pra gente, eu vou querer que você fale. Ele acabou a tradução dos escritos de Agostinho, do latim. Meu Deus do céu! Então, ele é bambam também em Agostinho, em Santo Agostinho, né? E você também fez uma tradução do hebraico, não foi? Eu traduzo... Eu já publiquei traduções em 3 línguas antigas. Pelo menos livros completos de 3 línguas. Da língua hebraica para o português, da língua grega para o português, que eu traduzi os Pais Apostólicos, traduzi a Apologia de Justino, essa está no prelo, daqui a pouco deve sair, e traduzi os Pais Latinos, especialmente Agostinho. Tem algumas obras que ainda sairão, como sobre o livre-arbítrio, mas há obras que já foram publicadas em língua latina. Né? Deve sair Tertuliano, mas já saiu as Confissões de Agostinho, eu já publiquei as Confissões. Portanto, o meu campo... Nessa área de tradução, eu geralmente traduzo de hebraico, grego e latim por demanda, mas eu conheço copta, aprendi siríaco, então o Tassiano, de Atessaron de Tassiano, a minha tradução é do latim, mas eu usei o siríaco em alguns manuscritos siríacos para completar o texto latino, para fazer o exercício de crítica. Mas a demanda geralmente é por essas 3 línguas, né? Hebraico, grego e latim. Uau. Você sabe alguma coisa de cearenseis? Eu não sei não, mas eu estou disponível para aprender, estou disposto a aprender, viu? Não, mas antes da gente começar assim, uma apresentação sua, já que a gente está no tema, eu acabei de comprar uma nova tradução dos Evangelhos, não sei se você sabe, que foi feita pelo Marcelo Musa Cavallari.
Olha, eu não conheci, não conheço. Ele acabou de fazer uma nova tradução dos evangelhos, a partir do grego, procurando ser seco. Ele traduz secamente do grego aramaico, né? Os textos mais próximos do original. O Marcelo Musa, ele é Cavallari, ele é católico e começou a estudar grego e se empolgou com as línguas originais, o grego antigo, o grego, né, koiné, e fez essa tradução. Estou lendo, estou agora mesmo lendo. É uma tradução bilíngue, quer dizer, tem o texto, né, o livro tem o texto em grego e o texto em português. Muito interessante. Estou gostando muito. É um trabalho difícil. É um trabalho bem difícil. Muito difícil. Grego, particularmente porque a gente diz que é grego, mas a língua não se assemelha. Obviamente são os mesmos caracteres, mas se compararmos Lucas com Marcos, por exemplo, os registros linguísticos são muito distintos. Eles são... não, quem tem competência para ler Marcos não necessariamente tem competência para ler Lucas. Por causa das particularidades de Lucas. Os septuagismos, que a gente chama, o grego que tem muitas preposições nos verbos. Então, de fato, um trabalho notável. Sempre quando alguém decide traduzir o Novo Testamento e faz isso com competência, é louvável o trabalho. Então, eu estou te fazendo aqui uma provocação para você me ajudar. Me ajudar no seguinte sentido: se você puder ter acesso a alguma coisa dele, para você me dizer se foi boa ou não a tradução dele. Mas ele faz algumas coisas eu achei interessante. Ele, por exemplo, ele não traduz anjo pela palavra anjo. Ele traduz anjo pela palavra núncio. Olha, que interessante. Dr. Shed já dizia isso, viu, Ricardo? Dr. Shed já dizia isso. Os núncios. Ele tem algumas peculiaridades que eu achei interessantes. Naquele texto lá de Mateus capítulo 16, em que ele diz: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, né, ou contra a igreja, ele traduz: as portas do inferno não prevalecerão da igreja. Quer dizer, não vão lucrar com ela, não vão prevalecer a partir dela. Eu achei mais coerente. Sim. O grande problema das traduções é exatamente, por exemplo, a língua grega é uma língua que tem muitos adjuntos adverbiais, né? Tem preposição mais genitivo, preposição mais acusativo, preposição mais dativo. Então, o caso clássico é a fé proveniente de Cristo, né? Pode ser, o ek, mais o termo pistis, que é fé, no genitivo. Geralmente se traduz a fé em Cristo, como se fosse em mais dativo, quando na verdade é a fé proveniente de Cristo. Às vezes o sentido não de fé, mas de fidelidade, porque fé é um termo com ambiguidade. Então, o grande desafio para os tradutores é enfrentar essa tradição interpretativa do texto, que faz com que as pessoas leiam o que não está escrito. As pessoas coloquem preposições com sentido diferente sem elas estarem escritas, mudem sentidos de verbos. Uma outra coisa básica que eu vou verificar nessa tradução é que, em grego, geralmente você faz as orações adverbiais com particípios, tá? O que a gente usa em particípio no português de forma mais limitada, em grego você faz oração adverbial com particípio. E geralmente o particípio ele indica um tempo anterior. Quando ele é auristo, passado, ele indica uma ação anterior. E o pessoal traduz na Bíblia geralmente com gerúndio, dizendo Jesus essas coisas, ou passando Jesus por tal lugar, quando na verdade a tradução mais adequada era: depois de ter passado em tal lugar, fez isso. Sim. Mas isso não vai fazer muita diferença. Faz diferença, por exemplo, na Grande Comissão. Se o verbo na Grande Comissão não é imperativo, mas é o verbo no particípio, então não é ide, depois de ir, você pregue. Então, existe uma sequência de ações. A primeira sequência é ir, depois é pregar o evangelho e depois é ensinar. Tem uma sequência indicada no texto que é perdida por causa da invenção dos tradutores, que traduzem religiosamente que o ide é uma imposição, quando na verdade o ide nem se trata de imperativo, porque quem não vai não é discípulo. Então não precisa de imperativo para fazer isso. Precisa indicar uma sequência de ações da missão. Portanto, essas coisas só podem ser vistas em grego
e se a tradução for um pouco mais isenta, né? É Muito interessante rico. Muito rico. A sua dica. Eu já anotei a recomendação e vou ler e nós vamos conversar sobre ela. Me ajuda, porque eu sou semi-analfabeto em grego. Vamos ajudar mutuamente. Com certeza não. Com certeza vou aprender muito. Mas eu quero antecipar aqui a nossa conversa, senão a gente vai entrar numa questão muito técnica. Muito boa. Boa, riquíssima. Isso é importante, que o pessoal diz assim, eu sigo a Bíblia literalmente. Não, querido. Quem foi que disse para você que a Bíblia, que essas traduções são literais? Você não segue a Bíblia literalmente, você segue uma tradução da Bíblia, né? O máximo que dá para falar de literal é no sentido de trama, né? São fios diversos, não existe uma informação unívoca, existe um campo de possibilidades quando você lê um texto. Isso não é da Bíblia, isso é da linguagem humana, inclusive. Sim. Qualquer que se comunique humanamente não falará coisas objetivamente exatas, mas falará de campos, né? Quando a gente fala de frio, pode ser frio no sentido da temperatura, pode ser frio no sentido de um comportamento hostil, pode ser frio. Então, a linguagem humana tem essa característica. O literalismo ou fundamentalismo interpretativo é exatamente essa dificuldade de entender que a língua humana tem essa peculiaridade. E, geralmente, para afirmar o fundamentalismo interpretativo, é preciso que o indivíduo também determine que interpretação será. Então, é um ato de poder, que não é de Deus, é do indivíduo que interpreta. Então, se esse texto só pode significar isso não está no texto, nem está na mente, entre aspas, de quem falou, nem está na primeira recepção. Isso é uma determinação de quem fala. Então, quem fala e que proíbe de se ler com uma certa amplitude um texto, essa pessoa que assim o faz, ela, na verdade, é um tirano da interpretação bíblica. E, no final das contas, ele quer ser obedecido e não quer ser compreendido ou conhecido. É perigoso lidar com gente assim. Brian, mas vamos voltar aqui, vamos dar uns 10 passos aqui atrás. Fala um pouco de você, da sua infância, de onde você vem, um pouco da sua família. Bom, eu sou um filho de africano, meu pai é de Uganda, afro-oriental. Minha mãe ela é descendente de portugueses com italianos e indígenas. E meus pais se encontraram. Quando meu pai veio fazer o mestrado lá de Uganda, ele terminou o curso de agronomia na Universidade de Makerere, em Uganda, na capital de Uganda, que é Kampala, e ele veio para o Brasil estudar, continuar os estudos, se encontrou com minha mãe o ajudou a não ser enganado num ônibus em que ele estava dando dinheiro demais, ele não sabia nada de português, e ela começou a ensinar português, e em 75 ele chegou, em 78 eu nasci, assim que ele concluiu o mestrado em engenharia de alimentos na Unicamp. Então, meu pai desenvolveu uma carreira nesse campo de engenharia de alimentos, ele se tornou professor da UFV, fez o doutorado, e minha mãe é do campo de enfermagem. Nós tivemos uma formação religiosa, não era muito apegada à religião, as nossas experiências tinham relação com as nossas dificuldades, especialmente quando minha mãe teve aneurisma. Minha mãe ficou doente uma época, ela teve um aneurisma, ficou internada no próprio hospital que ela trabalhava, e sabendo que ela ia morrer, os médicos pediram para a gente se despedir, e ali eu tive a minha primeira experiência com uma igreja evangélica, uma igreja, morava em Campinas na época, e é uma igreja que tinha suas portas abertas, funcionava numa casa, próximo do Conjunto Habitacional Bandeirantes, onde eu residia em Campinas, e lá foi a primeira experiência de orar, e minha mãe passar pela morte e sobreviver, mesmo desenganada pelos médicos. E a partir daí, isso ficou guardado, né? Nós nos mudamos de Campinas para Minas, fomos para Juiz de Fora, meu pai trabalhava na UFV, em Viçosa, e meus pais se divorciaram nesse período que nós morávamos lá, e nessa fase, foi uma fase em que eu concluí o ensino básico, e no começo do ensino médio eu fiz um ensino médio técnico, eu também sou eletricista, técnico eletricista. Legal. E no segundo ano, do primeiro para o segundo ano, quando minha mãe voltou para Campinas e eu fiquei sozinho em Juiz de Fora para concluir o curso, eu fui à igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, e lá eu ouvi a pregação do Evangelho, e essa pregação, muito crítico, uma educação muito racionalista, então eu pensava, isso é besteira.
e o pregador respondia tudo que eu pensava, né? Sem, como se eu estivesse conversando com ele, né? Eu pensava, que besteira. Se você está pensando que isso é uma besteira, mas você fala isso porque você está numa boa. Ele falava assim, se você acha que eu estou falando isso porque eu estou numa boa... Eu falei assim, não é possível. Ou isso aqui é um evento paranormal, ou então Deus existe. Né? Eu preferi optar pela segunda, que na verdade era a primeira opção, e acreditei que eu precisava entender a vida não nessa dimensão apenas do que eu podia conceber racionalmente, mas nessa dimensão da abertura para o místico, para o extraordinário. Para mim isso é uma ação não apenas inteligente, mas necessária. Comecei minha caminhada de fé, trabalhei um tempo na Becton Dickinson, uma indústria de produtos cirúrgicos, e larguei a Becton Dickinson, mesmo tendo sido promovido algumas vezes a Becton Dickinson, estava sendo bem sucedido, para ir para o seminário. Pensei em ir para Campinas, que era perto da minha mãe, mas me mandaram para o seminário do Rio de Janeiro, numa época que o seminário do Rio de Janeiro era muito arejado, né? Então eu tive acesso a tudo que possa imaginar, de teologia alemã, não tinha muitas restrições, nós tínhamos pluralidade no seminário, e por isso o seminário era o melhor seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil na época. Ainda podia ter isso na Igreja Presbiteriana do Brasil. Terminei o curso do seminário, podia ter ido para o exterior logo em seguida, porque no provão dos seminários eu fiquei em primeiro lugar, e tinha essa política, né, de você ter alguns benefícios por passar em primeiro lugar na prova de avaliação, mas eu pensei, se eu for para o exterior eu vou me perder. Eu vou me perder e vou perder vínculo, vou perder chão. E eu decidi de ficar no Brasil e trabalhar na comunidade mais carente que eu pudesse. E aí eu comecei a trabalhar na favela, em Marechal Hermes, num lugar muito carente. Meus companheiros diários eram os cachaceiros do boteco da esquina, que me ensinaram muito sobre pregação. Eu aprendi a pregar com os cachaceiros. Eles é que, se eu fosse compreendido por gente que estava já quase em coma alcoólico, eu seria entendido também por crianças, por adolescentes. E ali eu me descobri... Talvez pregar para bêbado seja a coisa mais difícil que tem. Eu acho que é por isso que chamavam Jesus de beberrão, né? Ah, sim, com certeza. Bêbado talvez o desafio, além, depois, acho que um pouco pior do que bêbado é a gente inconsciente, que aí inconsciente você não sabe o que a pessoa vai fixar quando você falar no pé do ouvido dela, né? Mas eu acho que inconsciente ainda guarda mais coisa do que bêbado. Você começa a falar de uma coisa, ele te abraça, chora, um pouquinho, chora, né? Toma um pouquinho aqui. Bêbado gosta de chorar, né? Chora, depois ri, depois te briga com você. É verdadeiramente muitas emoções. E aí eu comecei a descobrir ali que era ser um negro pastor, porque, não obstante qualquer coisa que eu fizesse, eu percebi que não havia havia sempre uma desconfiança se você tivesse bom desempenho. E havia sempre uma demasia, um excesso quando você tinha qualquer tipo de fracasso, que é típico da inexperiência, da sua pequena experiência com o pastorado. Ali eu comecei a entender que se eu quisesse, de fato, fazer o meu trabalho pastoral em paz, eu precisava estudar para que eu tivesse um espaço de autonomia, porque era mais fácil. No ambiente secular, eu consegui ser enquadrado, ter um espaço e depois atuar generosamente no pastorado, do que ficar ali na dependência financeira do ministério e, no final das contas, ser sempre passado para trás por ser negro, por ser jovem e tantos outros enquadramentos que têm essas assimetrias geracional, da questão da sua etnia e assim por diante. Então, eu larguei a atividade pastoral, pedi exoneração e fui estudar. Ingressei na UFRJ, fiz grego e português na UFRJ. Enquanto fazia grego e português, aproveitei que tinha uma graduação em teologia e fui até Coimbra começar os estudos de mestrado. Não tive condição, porque não tinha recursos para concluir o curso. Não tinha como ir para Portugal para defender. E também o contato que as pessoas tinham com as pessoas de Portugal era dizendo que eu iria, como eu fazia um outro mestrado em História, eles diziam lá na universidade que eu estudava, na UFRJ, que eu ia defender a mesma coisa em Portugal e no Brasil, porque ninguém tinha condição, eu não ia. Como que pode esse menino aí fazer duas dissertações diferentes na mesma época? Mesmo entregando a dissertação na mão da minha orientadora. Então, eu concluí o mestrado em História Social na UF, depois ingressei no mestrado em Letras Clássicas na UFRJ, concluí o mestrado em Letras Clássicas na UFRJ. Nessa fase, eu
voltei a pastorear, ia pastorear em Campo Grande, no Rio de Janeiro, enfrentando o bolsonarismo, que antes do bolsonarismo chegar no Brasil inteiro, então lidando com milícias, morando em locais dominados por milícia e atuando nesse espaço, que é um espaço bem averso a qualquer tipo de solidariedade social, e ainda mais negro. Eu era o substituto do pastor que era o executivo da Convenção Batista Carioca. Então, como que pode substituir o pastor tal? Ele tinha mais idade e negro. Então, eu era chamado de esse negrinho comunista, né? Ou de pastor macaco. Essas coisas todas eram feitas. Enfrentava a milícia, que vinha oferecer mundos e fundos. E, nesse tempo, quebra de sigilo bancário, entrarem nas minhas contas para descobrir se eu ganhava dinheiro e roubava dinheiro, dizer que eu ia vender a igreja e fugir para a África. Coisas que vocês não podem imaginar que tem a ver com essa essência do movimento bolsonarista e que eu... Que ano? Sim. Em que ano isso? Isso eu comecei em 2012, né? Então, em 2012 era já o tempo do Jerominho e das milícias dominando Campo Grande, e eu fiquei nessa situação até 2016, 2017. Então... Inclusive, depois eu me mudei, quando eu terminei meu ciclo pastoral nessa igreja em Campo Grande, eu passei a trabalhar dando aula particular, e aí eu morava perto dos meus alunos no Recreio, perto da Barra da Tijuca, e aí o Bolsonaro mora no limite da Barra, eu morava no limite do Recreio, então nós éramos quase vizinhos. E tinha gente da minha ex-igreja que trabalhava para o Bolsonaro, ou que era miliciano ligado ao Bolsonaro. Então, eu conhecia essa realidade da milícia e da relação das milícias com a família, ou família, né, como dizem os italianos, e eu vivenciei essas coisas antes mesmo disso alcançar o Brasil. Larguei as minhas atividades porque eu pensei, agora eu vou terminar o doutorado. Então, ingressei no doutorado e na época de concluir eu pensei, o plano era ir para a França e fazer uma parte dos estágios doutorais na Sorbonne, mas aí eu queria que minha filha conhecesse os meus parentes, que nós no Rio de Janeiro não tínhamos parentes, então eu queria que ela conhecesse meus parentes de Campinas e meus parentes da Bahia. Fui para Campinas, passei um tempo morando com minha mãe no caminho para a França, e depois vim para a Feira de Santana para ela conhecer os tios e a tia. E aí o que aconteceu foi que, no meio do caminho, eu fiz um concurso despretensiosamente para professor de História Antiga e Medieval aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana e passei. Eram 35 candidatos, 15 eram doutores. Eu pensei, não vou passar de jeito nenhum. Eu fui o único que passou no concurso. Então, e eu me descobri nessa terra, né? Essa terra é a terra que eu quero ficar até a morte, né? Então, eu me descobri aqui, encontrei um espaço de generosidade e muito acolhimento e decidi não ir para Paris, mas dar aulas e ficar aqui em Feira de Santana. Aí eu seria funcionário público, então teria um emprego. Mas, de certa forma, frustrado por não ter experiência de ir para a Universidade de Paris e conhecer essa realidade de pesquisa que me ajudaria muito. Mas aí Deus, que é muito bondoso e misericordioso, me convidaram para falar na Universidade de Paris. E aí o governo francês pagou a passagem, fui lá falar na Universidade de Paris sozinho. Não pude, eles não queriam que eu levasse minha família, mas eu aproveitei para levar minha família, né? Então, fui com família para a Universidade de Paris. E aí conheci um pouquinho do que era aquela realidade e dando uma conferência lá e conhecendo as pessoas que eu sabia das citações dos livros. Elas foram assistir a conferência que eu fui dar. No final da conferência, os parisienses, ou as universidades europeias, as pessoas são muito francas, né? Não importa qual é o seu nome, não importa quem você é, eles observam muito a qualidade do que você diz, né? E quando terminou a conferência, eu pensei que eles iam criticar veementemente, ninguém criticou nada. Eu pensei, será que eles estão me poupando porque tem pena? Aí minha líder de pesquisa disse, eles não têm pena de ninguém, Brian. Eles ficaram assim porque eles gostaram do que você falou. No mundo acadêmico não tem isso. Então eu trabalho no projeto Euricleia, que é um projeto que recupera nomes de mulheres da antiguidade. E agora eu concluí o estágio probatório na Bahia, então eu devo sair em estágio doutoral, se de fato for aprovado para isso em agosto, para realizar esse sonho de passar um ano lá em Paris investigando, acessando os museus e acessando os acervos, para fazer o complemento de minha pesquisa doutoral.
Pois bem, enquanto isso eu sou pastor aqui na Bahia, eu pastorei uma comunidade num distrito bem isolado da cidade, num distrito chamado Maria Quitéria, que não tem prédio, não tem nada, tem, sei lá, 7, 8 pessoas que frequentam semanalmente as atividades lá. E é lá que eu desenvolvo minhas atividades pastorais e sou membro da Segunda Igreja Batista de Feira de Santana, pastor Miqueias, uma pessoa extraordinária que me acolheu muito bem, onde sou muito edificado. E essa, eu acho que é em síntese minha vida. Eu sou pai de Aimee, uma criança admirável, marido de Edeni, a melhor mulher do mundo. E estou nessa jornada de agora começar a estabelecer... Já que... Sua mulher é baiana? Hã? Sua mulher é baiana ou carioca? Sim, ela é baiana. Minha filha também. Ela nasceu no Rio de Janeiro, mas minha filha diz que é baiana. Ela quer ser baiana, não quer ser carioca. Tá bom. Não quis ser carioca. Nós ainda não ouvimos a Fátima. Fátima? Bom, eu, inicialmente, né, antes de qualquer coisa, eu quero falar a respeito do meu prazer em te ouvir, em te conhecer um pouco mais, né, através da sua apresentação. E eu tenho aqui reservado, agasalhado aqui, uma pergunta para lhe fazer, mas depois que você fizer as suas exposições, tá bom? Muito prazer. Obrigado. É um prazer imenso estar com vocês. É um prazer muito grande poder compartilhar com vocês esses assuntos que para mim são muito caros, né? E tem despertado não só o meu interesse, mas a minha preocupação, né? Que tem a ver com negritude, teologia negra, Sim. hermenêutica negra, apagamento. Então é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco a partir dessas minhas investigações, né? Nossa, nós estamos no mês da consciência negra, né? E eu teria 1 milhão de assuntos para tocar com você, conversar com você, falar sobre essa questão da teologia medieval. Vamos essa trazer noção. Ele de novo, né? Então, é isso que eu quero falar, para a gente trazer você em outra oportunidade, para a gente conversar um pouco sobre isso. Com certeza. As compreensões erradas que nós temos do período medieval, né, chamado período das trevas, que prenuncia, quer dizer, foi um apagamento também, né, um período da história. E eu tenho muita crítica a essa ideia, né, de que a reforma veio para redimir a Idade Média. E que você pode nos ajudar muito. Tenho quero um dia conversar sobre Santo Agostinho e a influência da África, já que ele era da África, né? A influência da África no pensamento dele, o que é que teve de África ali. Mas a gente pode até falar hoje, né? Sobre isso. Eu queria falar, mas hoje, eu não sei se hoje a gente pode entrar no campo do Agostinho. Eu gostaria de entrar mais na questão brasileira mesmo, da sua experiência, porque você tem um pé grande, um pezão. Eu ia usar a expressão pezão, mas já que você é do Rio de Janeiro, não pode. Não teve experiência no Rio de Janeiro, não dá. Melhor não. Mas você tem um pé na África, você tem um pé no Rio de Janeiro, tem um pé na Bahia, tem um pé em Campinas, em São Paulo, né? Essa cultura quatrocentona, rígida aqui de São Paulo, conservadora, interior de São Paulo, né? Muito conservador. Fala para nós um pouco da sua experiência do racismo brasileiro. Porque muitas pessoas dizem, não, o Brasil não tem racismo. O Brasil tem receio ou tem reticências em relação ao pobre. Não é propriamente em relação à negritude, mas à pobreza, que o preconceito social é muito maior do que o preconceito racial. O que você acha? Fala um pouco para nós da sua experiência. Ótimo. É muito difícil para inclusive para alguns negros, é muito difícil mapear como o racismo opera, porque o racismo ele opera no âmbito da cultura e por isso ele parece natural. Coisas que são racistas, que são experimentadas por nós, são até naturalizadas como, na verdade, algo que tem a ver com outras questões, na verdade, são produtos do racismo. Para explicar isso, eu quero primeiro dizer um pouco sobre o que seria essa dimensão do racismo que se manifesta na cultura. Geralmente as pessoas usam o rótulo racismo estrutural,
Eu não gosto muito desse rótulo por uma razão acadêmica. Estruturalismo ou estrutural passa a percepção de que você tem uma estrutura, um condicionamento, um esquema, uma formatação das coisas, e isso não deixa de ser real, e essas coisas condicionam que corpos negros sejam corpos subalternizados. Eu acho que isso é uma parte, é verdade, é uma parte da verdade, mas eu acho que isso apaga, de certa forma, esse fenômeno de longa duração. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de coisas de longa duração. E como que isso se estabelece? O Brasil ele foi formado, a identidade brasileira, a identidade do conceito, da noção de brasilidade, se fez a partir de um lugar privilegiado do indivíduo que é o colonizador. De certa forma tem controle de corpos, controle de processos, controle das liberdades individuais, controle. E você tem migrações, ou então o tratamento da gente que já vivia aqui, que é um tratamento que é propositalmente assimétrico. Então, tanto os indígenas quanto os negros que foram compulsoriamente trazidos para cá, escravizados, e trazidos para cá e tiveram sua vida destruída por esse crime, esse pecado, que é a escravidão, para que eles fossem mantidos em condições subalternizadas, não bastava apenas utilizar a força portuguesa ou a força do colonizador, porque eles não tinham número suficiente. Eles precisavam construir um componente cultural, ideológico, que fosse da adesão dos próprios indivíduos que eram por eles dominados, para que a partir desse componente cultural você tivesse o processo colonizatório funcionando, operando. Foi isso que aconteceu no Brasil. O que aconteceu no Brasil foi que eles, de forma inteligente, e uma inteligência mórbida, colocaram etnias, nações africanas diferentes para conviver, e aí eles se apropriavam, se aproveitavam dos conflitos interétnicos entre os africanos para assim estabelecerem seus domínios, cortavam os laços sociais, estabeleciam parcerias oportunistas com grupos indígenas. Então, há uma inteligência macabra no processo europeu de colonização, e essa inteligência macabra deixava uma janela entreaberta para a possibilidade de vida melhor. A manumissão, a alforria, ou a possibilidade de um trabalho remunerado, ou a possibilidade de associar-se com o indivíduo o indígena ou o negro se associar no processo colonizatório, se transformava num objetivo viável para que esses indivíduos entendessem que a saída mais fácil para a sua situação de exploração era, de fato, essa possibilidade aberta pelo colonizador que nunca chegava. Mas eles faziam como faz algumas igrejas evangélicas no Brasil. Pega o exemplo do indivíduo que prosperou porque participou da campanha tal, da fogueira, sei lá do quê. Ou seja, várias pessoas fracassaram, mas você pega aquele exemplo, como dizem os latinos, e a partir desse exemplo cultiva no imaginário que isso é possível, que isso é adequado, que isso é capaz, se você for um corpo dócil, de chegar lá. Isso foi criando um tecido social entre afro-brasileiros, entre indígenas e também entre a branquitude, de que você tinha uma certa harmonia sustentada na base da exploração. Havia uma certa paz social? Havia, mas ela era baseada no conjunto de mentiras, de escamoteamentos, de subalternizações feitas de forma muito inteligente no processo colonizatório. E o que vai acabar acontecendo a partir disso é que você pode ter o processo de manumissão, de alforria, você pode ter depois algumas iniciativas governamentais para liberar o trabalho compulsório esses negros e negras, mas o que você tem mantido é a ideia de que as assimetrias são naturais. Então, deixa eu explicar bem como é isso. Dificilmente alguém chega perto de mim, sua pergunta foi sobre minha experiência. Dificilmente alguém chega perto de mim e diz assim, porque você é negro, eu não gosto de você. Eu acho que nunca aconteceu isso, de alguém dizer para mim, eu não gosto de você porque você é negro, eu não confio no que você diz porque você é negro. Mas o lugar de pastor, de professor, de doutor, de intelectual, é um lugar inapropriado, porque houve o condicionamento das consciências de que esse é o lugar apropriado para brancos com certo fenótipo, para brancos com certo estereótipo, brancos e brancas. Sim. Isso faz com que a minha carne valha menos. Então, os meninos e meninas negros, os jovens e as jovens negros e negras, que são mortos aos montes, geram
nem um décimo da comoção que gera a morte de uma moça ou de um rapaz branco que mora nos grandes centros. É porque isso foi uma construção de longa duração que coloca os corpos como sendo corpos com valores diferentes. Então não é que a pessoa fala assim, eu odeio os negros, mas a pessoa nós operamos a sociedade a partir da simetria. A simetria é o nome que eu dou para essa diferença. Isso faz com que eu tenha que publicar 10 vezes mais livros para ser considerado como seria um indivíduo que escreve um único artigo e que tem o mesmo nome de doutor que eu, estudou no mesmo lugar que eu. Isso faz com que soe estranho quando uma mulher negra faz ciência da computação, ou quando um homem negro está numa sala de doutorado. Isso faz com que nós passemos por episódios, que são episódios que mostram como nós não somos bem-vindos. Uma vez eu estava num restaurante com um professor da UF, o meu orientador, e com uma professora francesa, a professora titular da Universidade de Paris. Nós estávamos conversando e quando terminamos o almoço em Copacabana, estávamos saindo, outras pessoas saíam do restaurante no mesmo horário, e aí uma pessoa veio com um saco, veio com feijão dentro e me entregou e disse assim, joga isso fora para mim, porque ele pensou, um negro de terno na frente do restaurante só pode ser o vigilante, ou só pode ser o garçom, só pode ser algum serviçal. E eu peguei aquilo, fui lá, joguei fora, joguei na lixeira, voltei e falei assim, mais alguma coisa, senhor? Ele disse assim, não. Então tá bom, muito obrigado. Ele disse assim, de nada. Aí o meu orientador olhava com o olho arregalado para mim, a professora francesa baixinha, com aquele olho arregalado. Ali você percebe o racismo operando, mas vamos imaginar que nós parássemos naquela cena e eu falasse, isso que o senhor está fazendo é racismo. Isso não é enquadrado como racismo, porque as pessoas imaginam que não é produto do racismo esse tipo de assimetria que faz com que os corpos sejam considerados antes mesmo que eles performem. Então eu não preciso nem ter performance, eu não preciso nem abrir a boca, e já vão pensar, a fala dele é relativa, a fala dele é menor, a fala dele tem que ser conferida, a fala dele tem que ser submetida a maior escrutínio por causa do corpo negro. Então os corpos negros sofrem racismo massificado em nosso país, mas esse racismo se traduz no fato da inadequação de ocupação de determinados espaços, na consideração dos corpos negros como corpos bestiais. Os corpos das mulheres negras são considerados corpos disponíveis ao sexo. Isso, sensuais, né? Mais sensuais. Exatamente. Sempre sexuais, mas sempre bestializados. Isso é cultural, mas isso se naturaliza na compreensão nacional. E dificilmente se consegue, por exemplo, conscientizar juízes, para dar um exemplo, né? Juízes ou promotores, até defensores, de que essas coisas também são manifestações evidentes do racismo. Porque eles entendem, e têm entendido cada vez mais, que racismo é apenas quando alguém fala assim, chama alguém com um nome. Por exemplo, macaco. Ah, macaco, pronto, é racismo. Mesmo assim, eles chamam de injúria racial, que é uma coisa menos gravosa, exatamente para livrar as pessoas que têm racismo. Então, hoje, o bolsonarismo, os movimentos de extrema-direita exploram isso muito bem, porque eles percebem esse vácuo na percepção do racismo, especialmente pela branquitude, que não compreende como o racismo opera e também não tem interesse de compreender, porque isso significa colocar dignidade para corpos ao lado da sua própria dignidade. Esse tipo de generosidade, ela não é uma generosidade muito corriqueira ou comum. E aí o que acontece é que as pessoas dizem, será que é racismo mesmo? Será que não é porque você na verdade, chegou agora? Ou será que é porque você, na verdade, é religioso? Ou será que... Por que a branquitude faz isso? Eu estou falando de gente assim, eu estou falando de experiências que são corriqueiras, são cotidianas comigo. Quando eu falo, isso aqui é porque o meu corpo é negro. Vou dar um exemplo. Eu cheguei na universidade, e aí eu sou protestante, mas também tem outro professor protestante na mesma universidade que eu, batista, como eu. E aí, a forma como me acusavam de querer transformar lugares da universidade como lugares religiosos, de fazer proselitismo, de me fazer denúncia, tinha muito mais risco de eu correr perigo em minha carreira acadêmica do que o professor branco da mesma religião. Só que a minha universidade é uma universidade com uma dicção antirracista. Então, como é possível os antirracistas serem racistas? Porque o corpo negro é um corpo mais vulnerável, o corpo negro é um corpo fácil o corpo negro é um corpo mais fácil de projetar nossas ansiedades, expectativas negativas nele. Então, isso faz com que o professor branco não sofra
o que o professor negro sofre. Isso faz com que esse professor negro sofre, quando você denuncia isso é racismo, as pessoas falam, não é racismo. É porque, no final das contas, você é culpado por isso. Mas fulano pecano também faz isso, eles são brancos. Aí eles vão dizer, não, mas não é porque você é negro. Então fica sempre a negação. Então você tem espaços progressistas racistas, você tem espaços reacionários racistas, você tem espaços até que são de militância racistas. Uma vez eu participei de um encontro do PT, do partido político, me convidaram, eu vou onde me convidam. E eu nesse encontro, fui chamado para falar de história da África na Antiguidade. Eu e um professor branco. O professor branco falou primeiro, eu falei depois. O professor branco ultrapassou o tempo e ninguém falou nada e falou que a fala foi maravilhosa. Eu, professor negro, eles me interromperam e riscaram minha tela antes mesmo de eu poder terminar minha fala. Então, obviamente, a gente está dizendo aqui de um caso flagrante de ter me convidado para me tratar discriminatoriamente. Uhum. Mas se você pontua, a pergunta é, será que foi isso mesmo? Será que foi isso mesmo que se quis fazer? Será que não foi, na verdade... Inclusive, o professor não falou de antiguidade, eu falei de antiguidade. Ou seja, ele até fugiu do tema. Esse é o privilégio branco. Esse é o privilégio da branquitude, que eu costumo apontar aí em minhas falas. É isso. Fátima. Doutor Brian, uma das coisas que eu fico pensando, né, sobre esse tema é como a gente tornar antirracista aquele que nem consciência do racismo tem, né? Eu pastoreio pela Igreja Betesda há 16 anos e passei por situações assim bastante complicadas de racismo declarado e não declarado. Como, por exemplo, um casal que chega na igreja e, quando eu passo pelo corredor da igreja e as pessoas apontam para esse casal, aquela é a pastora da igreja, e depois essa pessoa vem me contar a reação do casal depois, e aí o homem diz, uma mulher negra, pastora da igreja Betesda, e aí a esposa rebate, mas é da Betesda. Se a Betesda coloca uma mulher e negra como pastora, nós podemos ouvir. E ela conseguiu convencer o marido... Tem a chancela do branco. Eu tenho a chancela do branco. Ela convenceu o marido a, pelo menos, participar do culto e ouvir. Ele ouviu, disse à mulher que reconhecia que a pregação tinha sido... Ele usou a expressão perfeita, mas se submeter à mentoria de uma mulher e negra, jamais. Tá vendo? Tu tem duas coisas ruins, né? É a mulher... Exatamente. Exatamente. Mulher e negra. Eu queria perguntar uma coisa para o pastor. Na cabeça das pessoas, a solução... Vou dar a primeira falsa solução. Abaixa a cabeça e continue em frente, porque, no final das contas, você vencerá. Uhum. Ou seja, as pessoas elas bestializam tanto o corpo dos negros que, em vez de se esforçar para reparar a injustiça... A solução é a solução do negro mostrar que tem mérito para superar o próprio racismo. Olha o nível que nós estamos de racismo cultural disseminado em nossas comunidades de fé. A forma do negro e da negra superar o racismo não é o enquadramento da injustiça. Não é falar com o opressor, com a opressora, com a pessoa que age com racismo. Mas é estimular pessoas negras a seguir em frente como se nada tivesse acontecido para mostrar que tem valor com o tempo. Enquanto a resposta for essa, nós não teremos resposta. Por quê? Porque é exigência sobre-humana sobre o corpo negro, sobre o corpo de uma negra. Ninguém pede isso. A pessoa é abusada, fala assim, você foi abusada, agora se veste melhor para ver se você não fica mais instigando o desejo do indivíduo que te violentou. Tem sentido uma fala dessa? Claro que não. Então, não tem sentido falar para um negro violentado pelo racismo, para uma negra violentada pelo racismo, porque tem que provar que tem mérito. Sim. Então, qual é o caminho? O caminho passa por duas marcas. Eu acho que a primeira coisa que vai parecer muito grave ou drástico, estou falando, mas é a criminalização e a punição exemplar de são racistas. Em todos os âmbitos. Criminal, do civil, no espiritual, é fazer a pessoa
entender que o que ela faz é inaceitável. Porque essa ideia de que nós vamos educar as pessoas para que as pessoas possam compreender que não devem ser racistas, até funcionaria há umas décadas atrás, né, quando as pessoas ainda entendiam, por causa da propaganda da eugenia, da propaganda da purificação racial, Nina Rodrigues e tantos outros, que disseminavam essa ideia, especialmente nas primeiras décadas do século XX. Então, aquela geração ainda tinha essa deseducação, mas a nossa geração não. A nossa geração sabe que isso é crime, Exato. que isso é equivocado, que isso é errado. Então, eu acho que o primeiro ponto passa por isso, por funcionar efetivamente a proteção jurídica e também da consciência da moralidade pública de que isso é atentado contra a nossa dignidade. Sim. Mas a segunda coisa também é a representatividade. É começarmos a entender que se nós não mudarmos a representatividade, nós continuaremos falando, somos contra racismo, somos contra homofobia, somos contra sexismo, e sem a representatividade nós vamos continuar dizendo, somos contra, mas mantemos os efeitos disso tudo. Uhum. Exato. Então não adianta uma instituição, não vou falar de igreja, para perceber que não é só igreja, não adianta uma instituição que é a universidade falar que é contra o racismo e ter num departamento de 30 professores 2 negros. Não, isso é um contrassenso. Exatamente. Então tem que ter representatividade. Porque eu não acredito, a base da não representatividade, aí a pessoa vem com a ideia do mérito. Mas e mérito? Eu não acredito que os negros têm menos mérito, eles são humanos menos qualificados para o exercício intelectual. Eu acredito que eles são lançados numa condição social, econômica e também de formação intelectual que torna perene a sua condição, que depois eles são acusados de despreparo, como se eles não quisessem ter preparo. Mas eles comeram mal, eles viveram mal, eles foram educados de forma displicente. Então, o jeito de equacionar isso é representatividade. O que é representatividade? Cotas. Cotas. O que significa isso? Começarmos a entender que as cotas são fundamentais para que haja a representação de negros. Mas cota é injusto porque deveria ser social e não étnica. Mas os problemas brasileiros são étnicos. Se você tem uma assimetria étnica, você só resolve essa assimetria étnica quando você coloca a representatividade étnica. Então é o sistema de cotas para que o indivíduo, a partir dessa sua condição reconhecida, mas a raça é uma só humana. Tá, mas quem trata com assimetria, na hora de decidir quem vai ser o professor, não é humano. Não é. Aí é o negro contra o branco, a negra contra a branca, e quem vai ser privilegiado vai ser o branco, ou a branca. Então eu penso que o sistema de cotas já começou a mudar isso no nosso país. Nós estamos em curso de uma mudança muito importante. O sistema de cotas agora não é mais tão inédito ver um médico branco, negro ou uma médica negra. Não é tão inédito ver um dentista, uma dentista negro ou negra. Ou seja, nós estamos vendo a representatividade diminuir, né, a ojeriza e esse senso de que esse lugar é inadequado. Nós tivemos uma médica negra que venceu o Big Brother Brasil com votação popular. Eu acho que foi Big Brother, porque eu não assisto essas coisas. Eu acho que foi Big Brother. Tinha uma médica lá, e a médica hoje aparece em programas de televisão. É isso. Nós precisamos ter representatividade, porque é a representatividade que vai fazer com que a inadequação social seja substituída pela ideia de que todos os espaços são espaços para todos. Sim. Eu tenho uma pergunta que é depois eu quero que a gente ainda fale sobre o pagamento, hein? Sim. Mas eu tenho uma pergunta que é mais para o pessoal que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, do que propriamente minha. É porque as pessoas negras, os teóricos, falam muito da branquitude. E as pessoas têm dificuldade de entender esse termo. Tu podia explicar para a gente? Sim. O que é branquitude? Branquitude não é ser branco, necessariamente, mas branquitude é um conjunto de impressões e de ações relacionadas à superioridade. É o que a gente pode chamar, quando a gente fala de branquitude, eu já falei de assimetria, essa ideia de que as pessoas não são iguais só em tese. Mas eu agora posso falar também eu podia falar de totalitarismo, eu podia falar de supremacismo. Mas se eu falar de supremacismo, fica parecendo que é o branco que bate no negro. Então, branquitude é tudo aquilo que coloca o branco em privilégio. Então, a branquitude não é um fenômeno só de brancos. Quando negros também colocam brancos em situação privilegiada, isso também é a branquitude atuando. É um nome para representar
esse conjunto de crenças, ações, de performances que enquadram corpos de negras em um local menor e subalterno, utilizando esse elemento da cultura que é a discriminação. Como que a branquitude atua? Por exemplo, eu chego e digo assim, eu sofri racismo porque aconteceu isso e isso comigo. Eu estava andando no meu carro e o policial me parou e perguntou se o carro era meu mesmo ou se era de outra pessoa, porque eu sou negro e não podia estar andando naquele carro. Aí a branquitude pergunta, qual era a cor desse policial negro? Então não é racismo porque é um negro perguntando para um negro. Isso, na verdade, ele está reproduzindo aquilo que é comum. Geralmente negro não tem esse carro mesmo. Isso é um raciocínio da branquitude. Isso é branquitude. É a ideia de que você tem como justificar a partir da ótica branca que aquilo que faz sofrer negros e negras, né, por trás disso tem a possibilidade de tomar um tiro da polícia, o constrangimento que o policial exerce porque ele olha para mim e pensa que eu tenho que ser o bandido, o ladrão de carro, porque o negro não pode ter aquele carro. E esse lugar é um lugar que vai gerando também vulnerabilidade social. Quando alguém não entende essas coisas e diz assim, será que é isso mesmo? E para com a discussão, é branquitude. Ou seja, é o privilegiamento dos brancos em detrimento da isonomia. Né? Você tem uma Constituição que diz que todos são iguais perante a lei, que todos têm igualdade de direitos, mas na hora que você vai ver isso se traduzindo no cotidiano, a branquitude entende, todos são iguais, mas os iguais, na verdade, são os brancos, os negros é que vão tomar a dura da polícia, os negros é que vão separados das blitzes, os negros é que vão ser confundidos com copeiro quando estiverem na sua posse na universidade. O negro é que vai ser confundido com segurança. Sim. Né? Então, e a resposta de continue em frente, não olhe para trás, não olhe para o lado, continue fazendo o seu bom trabalho, é uma resposta também da branquitude. Ótimo. Eu queria puxar aqui agora o assunto relacionado à igreja, principalmente o contexto de igreja. E aqui eu coloco igreja, a cristandade, o cristianismo, aqui tanto nas Américas, eu estou falando aqui do Caribe, estou falando de Jamaica, estou falando de Brasil, das Américas aqui, né? E da América do Norte, Estados Unidos, principalmente Estados Unidos. Geralmente se diz que o processo de colonização lá teve contornos, e obviamente teve contornos diferentes do processo de colonização aqui. E isso fica muito claro, por exemplo, no espaço religioso, que lá nos Estados Unidos você tem um corte muito claro e nítido entre igrejas de negros, que tem toda uma cultura, que tem todo um jeito de ser, e tem todo um perfil, né, que você entra numa igreja, não precisava nem, se você fosse cego e entrasse naquela igreja só pelo rito e pelo jeito de cantar e pelo jeito da coisa acontecer, você diria, isso aqui é uma igreja de brancos, isso aqui é uma igreja de negros. Aqui no Brasil parece que houve um processo diferente, porque você tem, por exemplo, alguns autores que advogam que, por exemplo, o meio pentecostal, as igrejas pentecostais brasileiras são as mais acomodadoras do negro dentro da sociedade brasileira. Quer dizer, qual é a igreja que tem maior negro? É a igreja pentecostal. Você tem líderes negros, tem pastores negros, você tem lideranças negras nessas igrejas. Como é que você vê essa distinção aí? Ótimo. Porque o Fanon, eu estou me lembrando aqui do Fanon, que escreveu a partir da experiência dele na França. Das ilhas do Caribe ali, né, de Martinique, né? Ele era de Martinique. Então ele escreve a partir daquela realidade que tangencia a nossa, mas é obviamente diferente. Sim. Para mostrar a diferença, eu vou falar um pouco dos Estados Unidos. Assim, fica fácil para as pessoas mapearem de forma um pouco mais interessante como é que nos Estados Unidos a gente tem uma trajetória bem diferente do Brasil. Então, a Constituição americana tem uma emenda, a chamada 13ª emenda. Tá? A 13ª emenda, que foi aprovada em 1864, a gente tem em 8 de abril de 64. Ela foi aprovada pelo Senado, ela foi depois
aprovada pela Câmara em 31 de janeiro de 1865. E aí, em 6 de dezembro, ela foi adotada, e ela vai dizer que ninguém pode ser submetido a trabalhos forçados de escravidão. Logo, aparentemente, os negros e negras americanos não eram mais submetidos ao pecado da escravidão, porém, por causa das emendas de Jim Crow, ou seja, do processo de segregação racial, nós temos um fenômeno gravíssimo nos Estados Unidos de violência legitimada por legislações estatais que segregavam. Então você tinha, são iguais, mas o banco dos negros é o pior. São iguais, mas o banheiro dos negros é o mais sujo. São iguais, mas o bebedouro dos negros são piores. São iguais, mas as escolas dos negros não têm equipamento. Então eles criaram uma maneira, como geralmente acontece com o racismo, de fazer com que a hegemonia ou a supremacia branca fosse tolerada e afirmada ideologicamente, usando a Bíblia, inclusive, para isso. E esse processo foi um processo vinculado ao protestantismo, vinculado à Ku Klux Klan, vinculado ao governo local, geralmente branco, vinculado com ramificações no Estado, especialmente no sistema jurídico, e que foi enfrentado pelo movimento de direitos civis. E a gente conhece a história de Martin Luther King. Então nós temos uma trajetória de resistência, primeiro não violenta, mas também num determinado recorte violenta também, e que isso se traduziu numa experiência duradoura de resistência que faz com que até hoje nós tenhamos os efeitos dessa resistência à igualdade de direitos e de transformar em fato o direito de que os negros não podiam ser colocados como inferiores aos brancos nos Estados Unidos. No Brasil, não. No Brasil, primeiro o que houve foi uma construção dos portugueses de uma dissolução do tecido social dos negros que foram trazidos para cá compulsoriamente por meio de sua desagregação étnica. Então, eles eram separados etnicamente, separados de suas famílias, o que já os desagregava. E colocados junto a adversários, inclusive tribos rivais, grupos étnicos rivais, para que eles não tivessem condição de construir um tecido. Isso tem a ver com a experiência, a expertise portuguesa de colonização e de dominação de África. Houve uma segunda fase, que pode ser notada no século XVIII e XIX, que foi a formação de ordens religiosas católicas. Então, o catolicismo exerceu um papel no Brasil de construção de uma possibilidade de manutenção ou de cuidar dos negros e negras na sua velhice. Então, é assim, você transforma uma ordem religiosa numa ordem de representatividade de negros e negras, e que, ao mesmo tempo, se torna um lugar de apoio social para negros e negras, inclusive para comprar sua alforria. Então, isso produz ou provoca nos negros e negras uma acomodação com uma instigação da religião, uma religião representativa dos negros. Não é da liberdade, não é da dignidade, mas é dar alguma possibilidade de alento. Mas não funcionou nada quando chegaram os malês aqui no Brasil. Quando chegam os malês se organizam, eles eram de origem... A religião deles não era católica, então eles são majoritariamente de origem muçulmana. O que eles fazem é provocar uma rebelião aqui na Bahia, em Salvador em particular. Uma rebelião que quase foi bem sucedida. O aparato estatal para desarticular essa rebelião, essa revolta dos malês foi enorme. E essa revolta dos malês ensinou ao Estado brasileiro a sempre dar pequenas concessões. Então, quando chama a atenção, meu caro Ricardo, quem deu a liberdade para os negros e negras foi a Princesa Isabel. É uma tentativa de retomada de uma memória falaciosa, porque, na verdade, ela só desarticulou uma coisa que já estava em curso e que não era mais vantajoso, sim, que era o trabalho negro escravizado no campo. Ela simplesmente assinou aquilo que já não era mais alvo de resistência. Mas quando eles lembram para a gente que nós devemos ser gratos e que não tem que celebrar nada de zumbi, tem que celebrar, na verdade, a Princesa Isabel, escarrar, cuspir e escarrar na cara de todo negro e negra, dizendo assim: vocês só são libertos porque uma branca libertou, então parem com esse... Eles usam o discurso da inimizade, vocês estão disseminando inimizade social. Mas, na verdade, nós não estamos falando nada. Na verdade, inimizade quem estabeleceu foi quem colocou gente para apanhar no pau de arara, para apanhar, para ser trazido aqui no navio negreiro. Essa é a inimizade, não foi
Os negros não pularam nos barcos e nos navios para virem para o Brasil para viver melhor. Aí você tem o revisionismo histórico, que tenta dizer o quê? O comprometimento dos escravos com a escravidão. Ou os escravos sendo escravos do Brasil, ou então os escravos escravizando os negros escravizando outros negros em África. Você pode perceber que quem fala isso não cita a fonte, não mostra o aparato colonial, não aponta que isso é um caso minoritário, não diz que isso tem representação de menos de 0,5% no universo de escravos do Brasil. Não diz nada disso. Não diz nada disso por quê? Porque se constrói a partir de um lugar de poder. Então, a diferença básica dos Estados Unidos para o Brasil, eu vou já falar da Revolução Haitiana e a gente vai ampliar o quadro, é que nos Estados Unidos você tem uma trajetória, um período de tensão racial muito grande que não permite que a narrativa seja uma narrativa de pacificação por meio da desistência dos negros e negras. Então você tem os negros e negras não desistem porque eles têm uma história de luta fomentada pela conscientização dos negros e negras da sua condição precária por causa da discriminação, especialmente dos estados que eram estados segregacionistas. Essa é a experiência americana. A experiência brasileira é uma tentativa de pequenas concessões do Estado de tempos em tempos para apaziguar ânimos, e a supervalorização dessa condição é o indivíduo super rico dizendo: mas você pode ter um trabalho, né? Mas eu podia ser rico como você. Não, você pode ter um trabalho, isso basta, porque no final das contas o ethos, a dignidade vem do trabalho. Vira um trabalho escravo, como a gente vê hoje em dia, ganha pouco, não tem direitos, passa mais tempo no coletivo do que no próprio trabalho, trabalha mais do que 8 horas, não tem proteção do Ministério do Trabalho, portanto é um trabalho análogo a escravo, mas que é dito na direção do presidente assim: se quiser ter trabalho, não vai morrer de fome, pelo menos é isso. Porque se você tiver direitos, você não vai ter trabalho. Ou seja, claro que a solução mais simples era: vamos tributar os ricos, vamos promover a diminuição da desigualdade de renda. Eram respostas mais fáceis. Então eu vou dizer, já que você falou de religião também, Ricardo, eu vou dizer que tem um papel importantíssimo para essas assimetrias da religião, porque a religião tem poder de ressignificar coisas, invertendo o sentido. Seria assim: para preservar a propriedade privada, se diz a importância do dinheiro que eu tenho no banco e da minha certidão de posse. Mas para falar do pobre que não tem o que comer, aí eu digo que se eu enriquecer os ricos bastante, isso vai dar oportunidade para os pobres. Portanto, a abordagem de socorro aos ricos e aos que têm posses é direta, e a abordagem de socorro aos pobres é indireta. Para isso funcionar, tem um papel fundamental a religião. A religião é o que constrói esse tipo de crença social que faz com que a abordagem direta seja compreendida como a impossível. Então ficam os religiosos gritando nas redes sociais, por exemplo, que se o Brasil quiser ser um país com gasolina mais barata, tem que privatizar a Petrobras. Aí eles dão essa ideia genial com J, né? Uma ideia de gênio. Aí essa ideia genial que eles dão, genial com J, é assim: o problema da Petrobras é que ela é controlada pelos interesses dos acionistas privados. Então, se eu tornar o controle de 100% dos acionistas privados, a gasolina vai ficar mais barata. Não tem sentido nenhum. Então, eu preciso de uma lógica da crença, eu preciso acreditar no Papai Noel, no Saci Pererê, no Boitatá, e nesse teólogo que se acha economista, que acha que simplesmente não basta o sócio majoritário da Petrobras, que é o governo brasileiro, mudar a política de preços para uma política mais justa. Não. Essa resposta direta, ela é uma resposta errada para eles. A resposta correta para eles é a resposta de: deixa o rico mais rico que o pobre vai enriquecer, vende a Petrobras para o privatismo. Já é privatizada, né? Ela não é uma empresa de capital misto. Ela não é uma empresa estatal. Ela é uma empresa de capital misto. Transforma a Petrobras numa empresa sem participação governamental, que aí a gasolina vai diminuir. Ou seja, eles dão respostas que são respostas que, se você analisar com tati-mitati da causalidade, do causa e efeito, não faz sentido. Então, como é que isso tem que se estabelecer? Como um sistema de crença. É por isso que quem está aliançado com esse sistema perverso de resoluções indiretas que beneficiam ricos são protestantes evangélicos brasileiros. Eles é que dão suporte intelectual para que essa lógica funcione e para que essa lógica seja operacionalizada. É 30% da população. Tudo bem, Jerusa. A Fátima estava com uma pergunta aí engatilhada. Ela disse depois, então vamos no depois. Depois, né?
Eu até escrevi aqui para não dar muita liberdade ao meu VAT e me perder nisso, né? Mas nós sabemos que o diálogo interreligioso ele é tão antigo, né, quanto a humanidade, né? E as diversas tradições religiosas sempre estiveram em mútuo contato, né? E sempre se influenciaram, né? Reciprocamente. E quanto mais a gente mergulha na exegese bíblica, né? E traduzindo para o nosso cotidiano, a gente percebe isso, né? Essas tradições mais antigas, essas culturas mais antigas que acompanharam a formação da Bíblia, né, influenciando profundamente no processo. E aí eu fico pensando e perguntando para ti, né? O doutor acredita na possibilidade real de um diálogo aberto e reflexivo entre as diversas religiões? E eu pergunto isso em um momento histórico que lucra tanto com o exclusivismo, com o elitismo, com o racismo e com a polarização. Olha, algo uma excelente pergunta. Eu vou começar respondendo dizendo que esse diálogo já existe. Quer ver como ele existe? Nos hinos evangélicos, a metáfora do atravessar o rio, que parece uma metáfora alusiva ao Rio Jordão, na verdade é uma imagem grega de o rio Estige, que é o rio que separa os vivos e mortos. Porque atravessar o Rio Jordão não tem a ver com morrer, né? A ideia de atravessar o rio e morrer é uma ideia grega. Então olha como existe uma abertura para o imaginário mitológico grego. Outro diálogo que os cristãos estabelecem é com o judaísmo. O povo que gosta de judaísmo como cristão brasileiro não tem. É fato. Eles têm Bíblia judaica. Eu tenho um livro chamado Torá Comentada. É o meu livro que mais vendeu. Por quê? Grande parte das pessoas que comprou não é porque leram a Torá Comentada, é porque aquelas letrinhas hebraicas. A ideia do evangelho segundo leitura judaica do evangelho. Ou seja, existe uma admiração, uma consideração a tal ponto ecumênica em relação aos judeus, que tem pentecostal e também evangélico, não pentecostal no Brasil, que acredita que os judeus serão salvos, mesmo se não aceitarem Jesus, porque vai ter, até falam de avivamento aceitando Jesus, mas mesmo que não aceitarem Jesus, vão ser salvos, porque eles são o ramo do próprio Senhor. Então, perceba, existe com mitologia grega, existe com mitologia ou com pensamento judaico. Por que existe com o nórdico? Então você não vê ninguém pedindo as pessoas de falarem de Thor. Não tem problema você lidar com esse imaginário nórdico. Aí quando chega na mitologia ou na crença africana, aí é o demônio, aí é o diabo. Isso não tem a ver com o modelo de crença africano, porque eu, por exemplo, posso dizer de cadeira, eu sou professor de história antiga, eu trabalho com teatro grego, eu conheço mitologia grega muito bem. Não há problema de trabalhar com mitologia grega, ninguém fica com medo de que Zeus é um capiroto, de que Héracles é ou Hércules, como dizem, é um semidemônio, de que aquilo lá são diabos. Mas vai falar de Exu, vai falar de Iemanjá. Acontece o que tem acontecido, até apedrejamento de nossos irmãos de terreiros. Isso não tem a ver com a capacidade de dialogar. Não tem a ver com a experiência. Com o racismo. Mas isso não tem a ver, quer dizer, essa demonização não tem a ver com o êxtase, quer dizer, com a incorporação. Olha... Você não incorpora Zeus. Eu estou aqui pensando com a cabeça do pentecostal brasileiro. Não. Do crente reformado. Dizer, lá em 1 Coríntios 11, 12, 13, lá em 1 Coríntios, quando fala sobre os dons, aquela manifestação espiritual que aparece lá, e que é capitaneada por mulheres, ela existe em Corinto como existe, e existe uma confusão em Corinto por causa dela, porque são as virgens vestais que atuam no templo de Apolo, que servem de vate, tem um vate que interpreta aquilo que elas falam em êxtase, às vezes êxtase motivado por bebida, às vezes não. E você percebe que Paulo pega e percebe uma confusão da ceia do patronato com a ceia que a igreja faz, que lembra a Eucaristia de Jesus,
do culto que é feito com as mulheres no templo de Apolo, e o culto que é feito na comunidade cristã, e é um culto estático. E perceba, a gente tem possibilidade de mapear, descobrir, se eu falar, isso aqui vem, já falei algumas vezes nas minhas aulas, descrever o culto de Apolo em Corinto, e descrever o que faziam na igreja em Corinto, e descrever que era uma manifestação semelhante, e que Paulo não está dizendo que é errado, ele só está dizendo, se lá tem intérprete, tem que ter intérprete aqui também. 1, 2 ou 3 com intérprete. Porque lá ninguém fala em língua enrolada, no tempo de Apolo, e o indivíduo está lá sem saber o que diz o vaticínio, o que diz lá o oráculo. Tinha que ter um intérprete para interpretar o oráculo. Quando eu explico isso para os cristãos, não tem problema. Ninguém vai falar que é uma apropriação de Paulo de uma coisa do capeta. Porque o que é grego é bonito, né? Eles pensam naquelas imagens, o pensador de Rodin, das estátuas gregas, de que os gregos são maravilhosos e lindos. O que eles demonizam é o que é africano. Por que é africano? Porque é estático. O culto grego é parecidíssimo com o culto africano, para falar a verdade, tem mais. Quando você lê o começo da Ilíada, os deuses gregos, no começo da Ilíada, e também na Odisseia, mas no começo da Ilíada está isso registrado, os deuses gregos foram por uma terra mais rica e mais festeira, e que eles tinham mais prazer de estar. Essa terra era Etiópia, que em grego é eto, que é queimar, e opis é face. Então os deuses gregos, quando queriam estar com um povo melhor e queriam participar de uma celebração mais bem acabada e de gente mais rica, eles faziam isso indo para a África. Então você tem um texto perdido chamado Etiópida, que é parte do ciclo épico troiano, que é composto por Ilíada e Odisseia. Então, perceba, os gregos não tinham problema com a mitologia africana, inclusive admiravam a mitologia africana, inclusive tinham histórias de heróis gregos, como, por exemplo, Perseu, que saíam da África e que casavam com africanas e que lutavam com os pigmeus na fronteira, perto do Mediterrâneo, na costa do Mediterrâneo. Tem os pigmeus ali, lutando com as gralhas, com os pássaros, que migram da Europa para a África. Eles não têm problema nenhum com isso. Esse problema é nosso, por causa do nosso racismo. Olha. Então, quando você pega e enquadra falando de Deus grego, bonitão. Você enquadra falando de Deus nórdico, bonitão. Quando você enquadra falando de mitologia africana, ou de religião africana, aí já é demônio, já é diabo. É engraçado que o diabo ele tem nomes adequados ao seu local em cada lugar que está. Você chega lá na Austrália, o demônio, quando aparece, tem um nome lá. Geralmente é do aborígene, do culto do aborígene lá da Austrália. Quando você chega do demônio que aparece, sei lá, na Itália, tem outro nome. No Brasil, o nome dos capetas são quase todos nomes de entidades de culto africano, de culto africana. Isso, na verdade, é uma maneira de demonizar a prática religiosa, em vez de compreender na prática religiosa pontos de contato, que é o que foi feito no cristianismo paulino, que é o que foi feito no cristianismo europeu em relação aos cultos nórdicos. A gente celebra Natal no dia 25 de dezembro, e põe uma árvore. Isso não tem nada a ver com Jesus, isso tem a ver com a apropriação cultural de um culto nórdico. Por que pode ter apropriação cultural de um culto nórdico nas nossas práticas cotidianas, dos cristãos aqui? Tem cristão que quer fazer apropriação cultural de festas judaicas, aí faz tabernáculo, faz festa disso. Estão fazendo agora Halloween, né? Do Halloween. Então você fala para se apropriar de determinadas práticas que são práticas africanas, só as africanas são demoníacas. Isso para mim é evidência. Não apenas da dificuldade de enculturação com os africanos, mas a evidência dos rastros do racismo cultural que nos moldou a consciência. Nós apagamos a cultura africana como se ela fosse perigosa, animalesca, inferior, demoníaca. Só que é o seguinte, ela se preserva. Essa é que é a notícia. Por exemplo, no culto pentecostal, os pentecostais fogem da enculturação com os cultos africanos. Aí na hora de fazer a liturgia, o jeito que eles ficam rodando e o jeito que eles fazem as músicas são dos cultos africanos. Mas eles não percebem, porque é uma memória do rito que se estabelece e que eles não conseguem se desapegar. Então você pode perceber lá as canções. Pega uma canção dessa e canta lá para a tribo Banto do meu pai e vê se eles não vão identificar isso como africano. Eles vão identificar como africano. Mas perceba que o apagamento se deu, então, como eles não conseguem mudar os ritos, eles ficam rodando,
eles vão tocar lá os instrumentos de percussão, eles vão fazer aquelas rodas, que são rodas típicas, vão falar do mistério. Perceba, entram em mantras e sem fim. Não entendi, desculpa. Entram em mantras sem fim. Isso, falam em línguas estranhas. Perceba, são elementos advindos dos cultos de matriz africana e por isso foram tão produtivos no Brasil e por isso que tem uma identidade étnica afro-brasileira nesses cultos, mas eles negam isso na teologia. Então você percebe os teólogos pentecostais negando isso na teologia. Mas tem um movimento pior, que como isso vai ficando impossível de contornar, vai perdendo o controle, porque cultura é de longa duração. Você não tira a africanidade de um negro simplesmente colocando uma roupa europeia nele, um terno e gravata, e colocando ele numa igreja pentecostal. Ele continua reproduzindo os comportamentos africanos das suas memórias mais ancestrais. Aí o que eles fazem? Eles tentam se tornar, há pouco tempo, estavam tentando se tornar calvinistas. Então, você tem aquele movimento de assembleianos calvinistas, né, que é um negócio estranhíssimo. Muito estranho. Essa é a morte do pentecostalismo. Eles vão morrer igual morrem as igrejas calvinistas. Então. Se eles continuarem fazendo isso, se eles continuarem incentivando esse tipo de espaço, de ritual, culto, de crença, a igreja pentecostal vai morrer. Porque ela vai perder o lastro cultural. Exatamente. O lastro da cultura dela... Vai perder a alegria tribal, vamos dizer assim. Tem duas origens. Eu falei de uma que é africana e a outra é sertaneja. Porque o pentecostalismo é majoritariamente por grupos desterritorializados, migrantes do sul para o sudeste, do nordeste para o sudeste, por exemplo. Isso. Na época da Rio Bahia. Sim. Então eles têm o ethos do homem do campo, então... Eles tentam vestir o terno europeu, mas ficam mais parecido com o noivo da quadrilha. Por que isso? Porque eles não conseguem fugir do seu ethos. A música é uma música sertaneja. Pode olhar o jeito que eles cantam. É um sertanejão. É um sertanejão, mas no rito estático, que mostra o máximo da espiritualidade, é africano. Então esses dois elementos, sertanejo e africano, são dois elementos que compõem a identidade cultural desse grupo. Se eles migrarem para a geladeira europeia dos calvinistas europeus, de achar que vão ler Calvino e vão melhorar a igreja, o que eles vão fazer é esvaziar a igreja. Durante um tempo, os jovenzinhos vão, porque estão na universidade, né? Então eles gostam dessa coisa de se sentir intelectuais, mas daqui a pouco eles descobrem que isso torna a espiritualidade árida e vão substituir isso por outra coisa mais importante, seja ritual, que é voltar às origens, seja intelectual, que é descobrir que o calvinismo é desatualizado intelectualmente e muito ruim, enfim, na sua forma de resolver questões sociais, teológicas. Ele está ultrapassado. Eu sei que muita gente... Eu preciso aprovar a tese, né? Eu precisaria aprovar, falar mais sobre calvinismo, mas eu posso chamar uma coisa em meu favor. Eu traduzo Calvino desde que eu saí do seminário em 2003. Né? Eu traduzo Calvino do latim. Eu li Calvino no latim e li Calvino no francês. Eu não estou dizendo... do nada. Eu estou dizendo que eu li todas as cartas, eu li os sermões de Calvino, os comentários de Calvino, eu li as Ordo Communes, eu li as Institutos, eu posso dizer de cadeira. É muito bom? É muito bom. É muito bom lá para o século XVI. Tenta atualizar isso. Tenta colocar Calvino discutindo o Agostinho, né? Eu sou tradutor de Agostinho também. O Agostinho que Calvino, que Lutero apresenta, é o Agostinho excluindo de Agostinho os seus astros católicos. Ou seja, é um Agostinho filtrado. Isso não pode ser feito. Academicamente, isso é equivocado. Você apresentar um Agostinho que não é sacramental, um Agostinho que não fala da Igreja Católica, isso é só negar de Agostinho algo que é importantíssimo em sua teologia. Portanto, é uma falsificação. Podia no século XVI? Podia, porque você tem o agostinianismo médio do século XIV, XV. Né? Os agostinianos, especialmente da Europa Central, que de alguma maneira fazem esse tipo de leitura de Agostinho. Mas isso não cabe de jeito nenhum. Você conhece a obra do Stephen Zweig sobre o Sebastião Castelliot? Sim. Que é, inclusive, dessas obras que as pessoas escondem, né? Escondem. Mesmo o indivíduo tendo vindo para o Brasil, mesmo o indivíduo tendo se matado no Brasil, mesmo a obra ser uma obra que discute criticamente a questão do calvinismo, ainda assim é uma obra desconhecida no Brasil. Desconhecida. Repete o nome, Ricardo. Repete o nome. Stefan Zweig era um alemão. Zweig.
Ele veio da Alemanha aqui para o Brasil, morou aqui no Brasil, morou em Petrópolis, e no apogeu do nazismo ele se suicidou. E ele era um escritor, ele entrou numa depressão, alemão, fugindo da Alemanha. Aqui no Brasil ele se suicidou, mas ele era respeitadíssimo na Europa. E um dos livros, muito respeitado, já na Europa, antes de vir para cá, como escritor, como pensador. E antes dele morrer, ele escreveu uma obra sobre um personagem perseguido pelo Calvino, chamado Sebastião Castelliot, que era médico, né? Eu acho que ele era médico, Castelliot. Sim. E o Castelliot era um renascentista, era um homem à frente do seu tempo, e Calvino, ele se revoltou contra... Não, o médico era o Servetus, né? Que foi... É o Servetus que era médico. Que era médico, é. Não era, tinha eu confundi. O Servetus era médico e foi morto na fogueira, com a anuência do Calvino, e o Castelliot se revoltou com isso, né? Porque ele estava exilado em Genebra, se revoltou contra isso e escreveu. Enfim, a obra do Zweig, Stefan Zweig, é sobre Sebastião Castelliot, e como você falou, um dos livros desaparecidos aqui no Brasil, pouquíssimo conhecido. O livro do Castelliot é o Contra Libelli Calvini, que é um texto interessantíssimo. E é um texto muito bem escrito, né? É um teólogo, ele é um biblista bem conhecido, bem famoso e muito hábil, né? E obviamente, ninguém está querendo defraudar Calvino. Isso só quer dizer que ele não pode ser um santo protestante, né? Não dá para colocar ele no altar. Até mesmo os cristãos progressistas calvinistas que eu conheço, eles usam Calvino como referência para tentar... Aí é um Calvino que fica sendo puxado tanto que ele se torna elástico, né? Então ele se torna tanto para defender o materialismo dialético, até para defender o liberalismo mais radical. Quando, na verdade, esse tipo de falsificação histórica é fragilidade. O que mostra, aí eu vou falar de branquitude de novo, né? O que mostra que o jeito que a branquitude cultiva os seus vínculos é por meio da intelectualidade de adesão, que soa como racionalidade objetiva. O jeito africano de cultivar relações tem muito mais com ancestralidade e vínculo coletivo, baseado em afetividade, por exemplo. Então, para o africano, é estranho dizer isso, mas para o africano, os mortos não desaparecem, eles fazem parte dessa comunidade coletiva. Então, apagar a memória de um morto é como você cometer um crime religioso. Aí vai dizer, mas isso não tem nada a ver com o cristianismo. Vê lá Hebreus e a nuvem de testemunhas que dizem Hebreus. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Ou seja, os africanos traduzem essa ideia de uma memória ancestral que é típica do judaísmo, que é apagada também, vira quase... Por exemplo, na maneira como a gente lê o judaísmo, a gente se apega muito mais à lei e às prescrições judaicas e talvez à tradição profética, a tradição, ou seja, aquilo que é dito, do que a memória dos personagens e suas vivências com Deus. Já é uma falsificação do judaísmo. Já é uma falsificação do judaísmo dos séculos V e IV, porque aquela história toda foi contada, aquelas realizações todas foram contadas para dizer de níveis de relacionamentos que dão um horizonte de ancestralidade. Isso é muito próximo dos africanos. Então, os africanos costumam ler a Torá, costumam ler a Tanakh, a Bíblia hebraica, melhor do que os europeus, melhor do que os africanos. Melhor que os americanos, desculpe. Mas por que a leitura africana fica apagada? Porque existe uma tendência ainda vigente na academia a colocar apenas como movimento identitário. Teologia negra ou teologia de africanos é identitária. Tipo assim, é para ter uma representação de mulher, uma representação de LGBTQIA+, uma representação asiática, uma representação africana. Põe eles aqui para falar numa sessãozinha da SBL, que a gente coloca eles para falar um pouquinho aqui, e a gente está dizendo, então, que a gente é inclusivo. Né? Não. Eu vou acreditar nisso quando o presidente da CBL for alguém africano. Sim. Aí eu vou acreditar. E se acontecer, né, talvez já tenha acontecido, eu não tenho conhecimento suficiente. Fala da CBL aí para quem não conhece. A SBL é a Sociedade de Literatura Bíblica. Ela tem sede em Atlanta.
e ela, de alguma maneira, representa os biblistas do mundo, né? O que se produz. Eles têm uma revista chamada Semeia, que é a revista talvez mais importante de Bíblia no mundo, e quando eles querem colocar africanos, eles colocam números específicos da Semeia só com africanos. Então, de certa forma, esse apartheid tem que acabar. Por que a produção africana não pode ficar do lado da europeia e da americana? Tá certo. Por que você não pode ter presidente da SBL que é também africano? Ou seja, tem que parar com essa coisa de só colocar representação para dizer somos inclusivos, né? A gente tem que, de fato, inserir na comunidade intelectual pessoas que têm condição, capacidade de produção e que, por isso, legitimamente ocuparem esse lugar, sem precisar ficar provando como o europeu não precisa provar. Uma coisa importante, o indivíduo defende tese de doutorado na Europa e nem sempre a tese é bem sucedida, mas ele defendeu tese de doutorado na Europa, você chega na Alemanha, em Heidelberg, era assim, na época de meu amigo Ágabo. Você recebe os cumprimentos, te chamam de Herr Doctor e te dá o seu nome, você tem um dentista diferente, você tem um médico diferente, você tem uma sala diferente nos lugares em que você vai ser atendido. É uma coisa, assim, que valoriza muito o doutor. Por que o doutor que é formado no Brasil, na África e em alguns lugares da Ásia não tem o mesmo peso? Aí, onde você fez doutorado? Fiz doutorado na Universidade Federal Fluminense. Nota 7 no CAPES, talvez o maior centro de história do Hemisfério Sul. Ou seja, a produção lá é uma produção relevantíssima. Mas é Brasil? Você podia ter feito isso aí lá em Harvard. Né? Eu sei que Harvard tem grana. Eu sei que Harvard, você vai pegar qualquer livro que você quiser, vai pedir, eles vão te dar. Mas eu também sei que nós temos coisas que eles não têm. Nós temos instrumentos e criatividade que eles não têm. Então, nós não somos inferiores, nós somos diferentes. Mas essa diferença é compreendida como exotismo. Então, colocam professores brasileiros para trabalhar no Centro de Estudos Brasileiros. Ou seja, não para falar de história americana, que é um absurdo. Né? Isso é, de alguma maneira, dizer, mesmo que você seja capaz e tenha produção para fazer isso com competência, não será considerada sua produção. Esse tipo de hegemonia intelectual é braço dado com o colonialismo, com o imperialismo. Isso precisa ser rompido. E como? Nós temos que fazer uma aliança sul-sul. Nós temos que começar a ler autores sul-africanos, autores do Zimbábue, autores da Tanzânia, autores de Angola, autores de Moçambique, autores que sejam lá de Papua Nova Guiné, autores que sejam do Vietnã. E nós temos que começar a entender que a gente tem que dialogar nesse local decolonial ou nesse local pós-colonial, você pode usar um ou outro, para mim os dois serviriam. E nesse lugar pós-colonial, nós temos que dizer que existe potência naquilo que a gente produz. Não precisa do aval europeu. Aí vão dizer, mas você não vai estudar na Sorbonne? É um contrassenso, porque você vai estudar na Sorbonne, por que você vai estudar em África? Aí eu vou dizer por que eu vou estudar na Sorbonne. Porque para mim é um prazer inenarrável poder dizer para os europeus quem eles são. É como eu, brasileiro, dizer para os europeus quem eles são. Ou seja, para mim, é uma forma de inverter o colonialismo. É uma forma de dizer, vocês ficam dizendo quem somos nós. Vocês querem ensinar a gente a ler Machado de Assis, vocês querem ensinar a gente a estudar os índios brasileiros, indígenas brasileiros. Então eu vou ensinar vocês a ler Homero e vou ensinar vocês a ler tragédia grega. Ai, meu Deus, amei! Inverter a linha da colonização. Tá certo. Amei, amei isso aí. Olha, muito obrigado. Aliás, amei tudo. Foi ótimo, instrutivo, rico. E, infelizmente, nosso tempo passou. Mas eu quero firmar com você um compromisso da gente fazer outras com outros temas, para a gente conversar sobre outras questões. Antes que ele vá embora. Eu quero que a gente fale sobre o pessimismo antropológico a partir de Santo Agostinho. Eu quero falar com você sobre a influência e a importância do período medieval na teologia, na igreja. Eu quero falar sobre a sexualidade. Sexualidade, a partir de Agostinho também. Nós temos um monte de coisa para conversar. E se eu posso indicar também uma coisa, a teologia bíblica protestante brasileira, ela não nasce com o Simonton em 59 no Rio de Janeiro, ela não nasce com Bugbee ou Bagby,
os indivíduos são citados como os pais pioneiros do movimento evangélico no Brasil. Ela nasce com Agostinho José Pereira, que em 1841 começou um movimento de leitura da Bíblia junto com homens e mulheres negros e foi colocado no Xilindró. No Xilindró. Olha aí, então a gente também tem que recuperar o Agostinho brasileiro. Agostinho Negro, né? Que chamam, né? O Agostinho Negro que abre a Bíblia, lê a Bíblia e começa um movimento. Ele era de que origem? Ele era de que origem, assim... Ele era católico ou ele era protestante? Assim, não, ele falava contra o catolicismo, especialmente contra as imagens. Portanto, ele não pode ser enquadrado como católico. Mas os protestantes não compreendem ele como pioneiro protestante. Por quê? Primeiro, porque não conhecem apagamento. E segundo, porque, sendo negro, a sua memória não é preservada e nem recuperada como sendo um pioneiro do movimento evangélico no Brasil. Então, Agostinho José Pereira é o nosso Agostinho. Aí, o nosso Santo Agostinho... Então vamos fazer um só sobre ele. Vamos falar só sobre esse cara aí. Falemos sobre ele abundantemente. Ótimo. Legal. Muito obrigado. Eu quero agradecer a pastora Fátima, que está aqui com a gente. Eu que agradeço por esse tempo preciosíssimo. Então tem que ser um até breve mesmo. E agradecer a doutora Silvia Jerusa também e a você por nos enriquecer Demais. E, na verdade, nos instruir. Aprendemos muito aqui. Muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou muito feliz e contem conosco sempre que precisarem. Oba, vamos precisar muito, porque você é uma enciclopédia ambulante, né? A gente precisa... Obrigado pelo olhar carinhoso. Eu estou me esforçando. Eu estou tentando aos poucos construir um caminho que mude as coisas. Está conseguindo, viu? Eu acho que está conseguindo. Obrigado. Eu conto com a oração de vocês e com o apoio. Opa, conte com a gente, viu? Obrigada, muito obrigado. Viu, Dr. Brian? Olha, muito precioso. Muito precioso. Muito obrigado. Este é o fim deste Bethesda Cast. Ficamos por aqui hoje. Não esqueça de entrar nas nossas redes sociais, através do YouTube, Instagram, Spotify. Nós estamos agora no Spotify com esse Bethesda Cast. Divulgue, nos ajude a divulgar, a chegar a lugares que nós nunca chegamos, porque a gente precisa alargar o espaço do nosso pensamento e da nossa inspiração. E também eu quero dizer a você que está conosco aqui que é sempre um privilégio e uma honra falar com você, tá bom? Terminamos aqui o Bethesda Cast e um beijo, um abraço no coração de todos. Um abraço, Pastor Brian, Dr. Brian. Abraço, Dr. Brian. Obrigada. Obrigada.